Imagina de uma hora para outra você perder absolutamente tudo que tem. Sua casa, sua saúde, sua família inteira. E não porque você tinha feito algo errado ou alguma coisa errada, mas simplesmente porque Deus quis testar uma teoria simples. De todos os livros da Bíblia, o livro de Jó carrega uma motivação pesada. Muitos consideram ele a história mais injusta já escrita. E eu falo isso com bastante cuidado aqui, porque ao mesmo tempo, essa história é uma obra-prima absurda. E aqui você vai entender exatamente o porquê. E no final, você vai perceber que isso não é só uma história religiosa. É uma das maiores reflexões filosóficas já criadas na humanidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O livro de Jó fica no Antigo Testamento e faz parte da chamada literatura de sabedoria. Esses textos tentam responder às maiores perguntas da existência. Mas Jó encara a maior de todas. A gente se pergunta isso o tempo todo, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E antes de continuar, é importante entender que o livro é dividido em partes. O começo e o final são escritos de forma simples e direta, quase como uma narrativa comum. Mas o meio do livro é bem diferente. Ele é composto por diálogos intensos, escritos como poesia hebraica, conversas profundas carregadas de emoção e filosofia. E então existe o clímax, onde o próprio Deus aparece e fala diretamente com Jó. O curioso é que essas partes parecem até entrar em conflito entre si. É como se fossem visões diferentes colocadas lado a lado ou frente a frente. Por exemplo, no começo da história, nós vemos algo que Jó não vê. Nós sabemos que tudo ali está acontecendo por causa de uma aposta, digamos assim, entre Deus e o próprio inimigo. É apenas um teste. Mas quando os amigos de Jó começam a falar, eles têm uma visão completamente diferente. Eles acreditam que o sofrimento deles só pode significar uma única coisa: que Jó teria feito algo errado. Para eles, o universo é simples. Se você sofre, é porque está merecendo. Mas então, quando o próprio Deus aparece, ele também não confirma nenhuma dessas explicações. Ele não diz que Jó está sendo punido. Ele simplesmente mostra o quão complexo e incompreensível é o universo. É como assistir a uma história onde o público sabe a verdade, os personagens dentro da história acreditam em outra coisa e o autor dessa história se recusa a explicar completamente. É meio confuso, né? Eu tô ligado. Eu demorei para entender isso. Mas ao longo do vídeo você vai entender essa bagunça. Esse é Jó. Ele tem de tudo. Ele é extremamente rico. Tem uma família grande e amorosa. Uma vida estável. Respeito, prosperidade. Por mais que isso seja impressionante, ele é uma pessoa genuinamente boa. A Bíblia descreve Jó como íntegro. Alguém que temia a Deus e evitava o mal. Em outras palavras, ele era o exemplo perfeito de ser humano. E é exatamente por isso que ele acaba virando alvo. No céu, Deus reúne sua corte divina. Entre os seres presentes está uma figura chamada de o adversário, que em hebraico significa o próprio diabo, né? Deus chama a atenção para Jó. Ele basicamente diz: Você viu Jó? Não existe ninguém como ele. Mas Satanás não se impressiona. Ele acredita que Jó só é fiel porque sua vida é perfeita. Porque ele tem muito dinheiro. Porque ele nunca sofreu como algum pobre. Então Satanás propõe um teste. Ele diz que, se Jó perder tudo que ele tem, ele iria abandonar a Deus. E, surpreendentemente, Deus aceita esse desafio.
Ele permite que o inimigo destrua tudo que Jó possuía, com uma única condição: não tocar no corpo dele. E então, tudo de Jó começa a desmoronar. Em questão de momentos, Jó perde todo o seu gado, todos os seus servos e toda a sua riqueza. E como se já não bastasse, seus filhos também morrem, todos diante dele. Tudo acaba, exatamente tudo. E mesmo assim, Jó não amaldiçoa o seu próprio Deus. Pelo contrário, ele ainda diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o adversário, ainda não satisfeito, aponta que Jó ainda tem uma coisa: a sua saúde. Então Deus dá permissão para que ele ataque o corpo dele também. E dessa vez é pior. Essa é a imagem pesada de Jó coberto por feridas dolorosas, da cabeça até a ponta dos pés. Ele não consegue mais viver normalmente depois desse ponto. E se já não bastasse todo esse sofrimento, a sua própria esposa diz para ele deixar sua fé de lado e amaldiçoar o seu próprio Deus. Mas Jó, contrariando a razão humana, não faz isso. Ele permanece firme, mesmo sem entender o motivo de tudo aquilo. Imagina uma coisa dessas acontecendo hoje. Alguém com uma vida estável, com família, com rotina, com trabalho, que tenta fazer o certo o tempo inteiro. E então, do nada absoluto, sem nenhum aviso, ele perde o emprego. Coisa que em primeiro momento pode parecer normal, até demais, né? Todo mundo perde o emprego. Mas os dias passam. As contas começam a chegar. Uma sensação de que algo não está certo. E aí você acaba se perguntando por que aquilo tudo está acontecendo com você logo, né? Você se pergunta: meu Deus, aonde foi que eu errei? De repente, né? O mundo parece não seguir mais nenhuma lógica. E talvez isso que torne a história de Jó tão assustadora, porque ele não parece muito distante de alguém da nossa realidade. Muito pelo contrário. O que aconteceu com ele parece muito possível de acontecer a qualquer momento. Logo depois desses acontecimentos com Jó, seus 3 amigos vão ao encontro dele. Eles tentam consolar Jó da forma mais simples possível. E é aqui que a coisa começa realmente a ficar interessante e intrigante. Jó era inocente. Tudo isso está acontecendo por causa de uma aposta, como eu havia falado antes. Mas Jó não sabe disso, né? Mesmo assim, ele tem certeza de uma coisa: ele não fez nada de errado. E basicamente diz que Jó deveria apenas pedir perdão, mesmo sem saber pelo quê. Os 3 amigos de Jó compartilham a mesma ideia: que o universo funciona de uma forma justa, que Deus recompensa os bons e pune os maus. Mas o caso de Jó quebra essa lógica, e o único a perceber isso foi ele mesmo. E aí, diante daquela situação, ele faz algo sem pensar muito bem. Ele decide que quer confrontar Deus. Ele acredita que, se puder falar diretamente com Deus, ele poderá provar sua inocência e tentar descobrir o porquê daquela situação. E como se a situação não pudesse piorar ainda mais, os seus próprios amigos começam a acusar de coisas que ele nunca fez. Inventam pecados, inventam crimes, mas Jó não cai na conversa deles. Ele tenta permanecer firme, sem deixar sua fé ser abalada. Quando surge um jovem chamado Eliú, ele é o único ser vivo ali que traz uma ideia diferente para o caso de Jó.
Ele argumenta que talvez o sofrimento dele não seja um castigo em si, mas sim algum tipo de aviso cósmico, uma forma de aprendizado para a sua vida, uma forma de moldar que ele ainda poderia ter. E nesse momento da história, algo completamente inesperado acontece, meus amigos. O céu de repente escurece, um redemoinho aparece e Deus finalmente fala com Jó. Mas ele não aparece para dar explicação direta. Em vez disso, ele faz perguntas. Onde você estava quando eu criei o mundo? Ele mostra a vastidão do universo, a complexidade da criação, os animais, as forças da natureza, e então ele menciona duas criaturas: Bimote, uma criatura gigantesca da terra, e o Leviatã, uma criatura monstruosa que domina os mares. Essas criaturas simbolizam algo maior, simbolizam o próprio caos, o poder bruto da criação. E a mensagem é clara. O universo é complexo demais, muito maior do que a compreensão humana. E Jó acaba percebendo isso durante as falas de Deus. E ele termina respondendo com humildade. Ele aceita sua limitação perante o vasto universo, aceita que não entende tudo que existe. Ele percebe, apesar de tudo, que não é nada diante do que Deus criou. E mesmo assim, foi o único que manteve a honestidade. E Deus, vendo que ele era de fato fiel à sua imagem e à sua grandeza, reconhecendo quão pequeno e frágil o ser humano é diante da divindade do Criador, ele mantém a sua fé firme e forte. E Deus restaura tudo o que Jó perdeu. Ele recebe novas riquezas, uma nova vida. Viveu por muitos anos. Mas o livro nunca responde totalmente a pergunta inicial: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele apenas apresenta várias perspectivas, mas nenhuma resposta definitiva. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. O livro de Jó não é sobre respostas fáceis. É sobre o mistério da existência, sobre sofrimento, sobre o fato de que talvez algumas perguntas simplesmente não tenham nenhuma resposta. E é isso que faz essa história sobreviver por milhares e milhares de anos. Mas existe um detalhe na história de Jó que muita gente ignora. Algo que passa meio que despercebido. No começo da história, Deus e o inimigo conversam sobre Jó. Eles observam, analisam, testam, mas no final da história, o inimigo simplesmente desaparece, num passe de mágica, sem explicação, e ele nunca mais volta. E isso levanta uma pergunta estranha. O teste realmente terminou? Ou Jó foi apenas o começo daquilo ali? Porque pensa bem, Jó nunca descobriu o verdadeiro motivo do seu sofrimento. Para ele, tudo simplesmente aconteceu, sem motivo e sem explicação. E isso cria uma possibilidade desconfortável. E se algumas coisas que acontecem na vida também não tiverem explicação visível? E se às vezes o silêncio for parte primordial de alguma resposta? Talvez o mais assustador no livro de Jó não seja o sofrimento em si, mas a ideia de que ele nunca soube o porquê de tal sofrimento. E talvez nunca vai saber. O que você acha da história de Jó? Comenta aí embaixo. Aqui foi Eliezeira e até o próximo vídeo.